Nova York, 8 de setembro de 1985, 5 horas e 30 da manhã. Enquanto a cidade ainda dormia, um grito rompeu o silêncio de um prédio no Greenwich Village. Poucos segundos depois, um corpo atingiu a calçada. A mulher tinha apenas 36 anos. Seu nome, Ana Mendieta. Dentro do apartamento havia apenas outra pessoa, o seu marido. O que aconteceu naquela madrugada foi um acidente, suicídio, assassinato? Quase 40 anos depois, essa pergunta continua sem uma resposta definitiva. Existem obras que mudaram a história, e existem histórias que mudaram essas obras. Olá, seja muito bem-vindo. Bem-vindas e bem-vindes ao primeiro dossiê do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos abrir um dos arquivos mais inquietantes da história da arte contemporânea. Quando ouvimos falar de um caso criminal, é comum começarmos pela morte. Mas talvez a melhor maneira de entender esse caso seja começando pela vida, porque Ana Mendieta nunca foi apenas uma artista. Ela transformou o próprio corpo em uma linguagem. E talvez seja justamente por isso que a sua ausência tenha se tornado tão simbólica. Ana Mendieta nasceu em Havana em 1948. Ainda criança, foi enviada aos Estados Unidos sozinha com a irmã, dentro de uma operação chamada Peter Pan, organizada entre a CIA e a Igreja Católica Cubana, que retirou milhares de crianças cubanas do país durante o regime do Fidel Castro. Ana cresceu em orfanatos e lares adotivos em Iowa, longe de sua família, longe de casa, longe da sua língua materna. Ana tinha apenas 12 anos. Imagina por um instante, você deixa o seu país, a sua família, a sua língua, a sua cultura e chega a um lugar completamente desconhecido. Esse deslocamento marcaria toda a sua produção artística. Durante décadas, Ana buscou responder uma pergunta: onde pertence o corpo que perdeu a sua terra? Essa pergunta aparece em praticamente toda a sua obra. Ela usava terra, fogo, água, sangue, folhas, pedras. O seu corpo desaparecia na natureza, quase que como estivesse tentando voltar para algum lugar, ou então encontrar um novo. Hoje essas obras são consideradas revolucionárias. Na época, nem sempre eram compreendidas. Nos anos 70, a arte vivia uma transformação. Performance, body art, as galerias deixavam de ser o único espaço possível para se criar. E Ana estava no centro desse movimento. Mas havia uma diferença. Enquanto muitos artistas homens exploravam conceitos, Ana falava de violência, colonização, exílio, feminilidade, memória. Uma de suas performances mais conhecidas consistia em permanecer imóvel sobre uma mesa. Seu corpo estava coberto por sangue. Não havia explicação, não havia nenhuma fala. O público apenas entrava na sala e encontrava aquela cena que era impossível permanecer indiferente frente àquilo. A sua arte não buscava conforto, ela buscava o contrário, o confronto. Talvez por isso ela nunca tenha sido uma unanimidade, mas conquistou respeito. Museus, críticos, colecionadores. Ela estava construindo uma carreira sólida. E foi justamente nesse período
que ela conheceu o seu futuro marido, o Carl Andre. Eles se encontraram em uma galeria quando ele participou de um painel chamado Como a Arte Feminina Afeta as Atitudes Sociais dos Artistas Homens. Enquanto Andre era um minimalista, Mendieta era a precursora de uma arte politizada e que se afastava da produção hegemônica. Andre já era um nome importante da arte minimalista. As suas esculturas pareciam simples, placas de metal no chão, blocos organizados geometricamente, mas sua influência era enorme. Os dois começaram um relacionamento e alguns amigos descreviam o casal como apaixonado, já outros relatavam discussões frequentes. Há depoimentos que falam sobre ciúmes, tensão, conflito, mas depoimentos são apenas isso, relatos. Eles ajudam a construir o contexto, mas não provam culpabilidade. E é importante lembrar disso durante esse episódio, durante toda essa história, porque existe uma diferença enorme entre suspeita e prova. Madrugada. Apartamento 30, um prédio alto, na Mercer Street, no Greenwich Village. Ali morava um casal de artistas havia poucos meses. Algum tempo depois, os vizinhos ouviram uma discussão. Não sabemos exatamente sobre o que falavam, sabemos apenas que houve uma briga. Minutos depois, um grito. Na sequência, Ana estava morta. Ela havia caído da janela do apartamento. Por volta das 5h30 daquela madrugada, uma ligação chegou ao serviço de emergência de Nova York. Do outro lado da linha, a voz de Carl Andre. Ele contou aos atendentes que ele e a esposa haviam discutido, disse que ela ficou incomodada porque ele tinha mais exposição pública do que ela, que ele era mais reconhecido como artista, disse que ela foi para o quarto, que ele foi atrás dela e que então ela foi até a janela. A polícia chega rapidamente e Carl Andre estava com arranhões visíveis no rosto. O quarto do casal estava em completa desordem. Uma porteira do prédio afirmou mais tarde ter ouvido uma voz de uma mulher gritando algo como não, não, não e não, e segundos depois veio a queda. Ana foi encontrada no telhado de um estabelecimento vizinho, ainda de roupa íntima. Carl Andre foi preso naquela mesma madrugada, acusado de homicídio em segundo grau. Segundo registros da investigação, ele teria dito algo próximo de "nós brigamos e ela saiu pela janela". Essa frase seria repetida inúmeras vezes nos anos seguintes. Mas o que exatamente isso significa? Ela pulou? Foi empurrada? Perdeu o equilíbrio? Até hoje ninguém consegue responder com absoluta certeza. Como eu disse, Carl Andre foi preso, acusado de homicídio. O caso chamou enorme atenção, não apenas pela morte, mas porque envolvia 2 artistas conhecidos. O julgamento começou em 1988 e foi um processo complexo. O processo contra o Carl Andre levou quase 3 anos para ir a julgamento. Nesse tempo, os promotores tentaram reconstruir uma cena que ninguém, além de Andre, havia presenciado. Um dos pontos centrais é justamente a altura da janela. Segundo a acusação, o parapeito ficava na altura dos ombros de Ana, que media pouco menos de 1,5 m. Para a promotoria, seria difícil fisicamente ela cair ali por acidente. Um outro ponto é o medo de altura. Pessoas próximas afirmavam que Ana tinha pavor de lugares altos, o que para a acusação tornava improvável a hipótese de um salto voluntário. Já a defesa, por sua vez,
construiu um caminho diferente. Argumentou que Ana havia bebido naquela noite e que a queda poderia ter sido acidental. E, de forma mais controversa, tentou usar a própria obra de Ana como argumento, apontando temas de morte e ritual presentes em seus trabalhos como possível sinal de instabilidade emocional. Esse ponto, até hoje, é lembrado como um dos momentos mais duros do julgamento. A arte de uma mulher sendo usada, nas palavras de muitos críticos, como uma arma contra ela mesma. André optou por um julgamento sem júri, apenas diante de um juiz, uma decisão estratégica permitida pela lei, mas que também retirou o caso da mão de 12 pessoas comuns e o colocou nas mãos de uma única autoridade. Ao longo do processo, boa parte do mundo da arte se dividiu. De um lado, artistas e galeristas influentes apoiaram André publicamente. O Frank Stella, inclusive, pagou parte da fiança que o tirou da prisão enquanto aguardava julgamento. Do outro lado, um movimento crescente, liderado sobretudo por artistas mulheres, passou a questionar por que tanta gente parecia mais preocupada em proteger a carreira de André do que entender o que havia acontecido com Ana. Não havia câmeras no quarto, não havia gravação da discussão, não havia ninguém que pudesse dizer com certeza o que aconteceu nos segundos entre a briga e a queda. A acusação argumentava que havia violência no relacionamento, que a discussão daquela noite era um indício importante, que as circunstâncias levantavam muitas dúvidas. Já a defesa respondeu que não existiam provas materiais suficientes. Não havia testemunhas, não havia imagens, não havia evidências conclusivas. E, no direito, dúvida não é o suficiente para condenar alguém. Carl André foi absolvido por insuficiência de provas. Isso não significa que o tribunal declarou a sua inocência absoluta. Significa apenas que a acusação não conseguiu provar sua culpa além da dúvida razoável. Essa diferença é essencial, porque ela explica por que o caso continua sendo discutido até hoje. A absolvição não convenceu a família de Ana, não convenceu boa parte da crítica de arte e não convenceu gerações de artistas que vieram depois dela. Nos anos seguintes, sempre que uma exposição incluía obras de Carl André, protestos apareciam nas portas das galerias. Grupos de ativistas espalhavam imagens inspiradas nas Silhuetas, a série mais famosa de Ana, onde ela desenhava o contorno do próprio corpo na paisagem, como se marcasse a sua presença ali para sempre. O protesto virou, décadas depois, ainda maior. Em 2016 e em 2017, duas grandes instituições de arte, uma delas o Tate, em Londres, foram alvo de manifestações por incluírem justamente retrospectivas de André sem dar o mesmo espaço à obra de Mendieta. Manifestantes seguravam cartazes, distribuíam panfletos, gritavam o nome de Ana Mendieta e alguns diziam: "Onde está Ana Mendieta?" Outros, por um lado, afirmavam: "Enquanto Carl está no museu, Ana está morta." Esses protestos não pretendiam reabrir o julgamento, eles levantavam outra questão: quem tem espaço na história da arte? Quem que é lembrado e quem desaparece? Carl André viveu mais de 36 anos depois da absolvição, continuou expondo, continuou vendendo, sua carreira, embora marcada pela suspeita, jamais foi interrompida por completo. Ele morreu em janeiro de 2024, aos 88 anos. E, no dia seguinte à notícia de sua morte, o nome que voltou a circular no mundo da arte não foi o dele, foi o de Ana. Durante muito tempo, Carl André continuou sendo exibida em grandes museus, enquanto a obra de Ana demorou anos para receber reconhecimento equivalente. Hoje, essa situação mudou bastante, felizmente. Ana se tornou uma das referências mais estudadas da arte feminista do século XX, as suas silhuetas. Hoje
são discutidas em universidades no mundo inteiro. Seu nome é citado ao lado de artistas que décadas atrás sequer a levavam a sério. É difícil não notar essa ironia cruel e que quase sempre acontece. O seu reconhecimento definitivo veio depois e por causa da forma como ela morreu. Ana está presente em importantes coleções, é considerada fundamental para compreender a arte contemporânea e a produção feminista latino-americana. O que realmente aconteceu? Nós provavelmente nunca saberemos. E admitir isso pode ser desconfortável. Vivemos numa época em que queremos respostas rápidas, culpados, inocente, final feliz, um final trágico, mas alguns casos permanecem abertos na memória coletiva justamente por não oferecer esse conforto. Ana Mendieta se tornou um desses casos. A artista passou a vida inteira desenhando seu próprio corpo na paisagem, na terra, na água, no fogo, como se quisesse deixar prova de que existiu, mesmo depois de ir embora. A sua morte continua cercada de dúvidas. Sua obra, porém, fala com uma clareza impressionante. Ela passou a vida investigando pertencimento, violência, corpo, ausência. Quase como se sua própria arte tivesse previsto as perguntas que um dia fariam sobre ela. Existe uma frase atribuída à escritora Susan Sontag que diz que interpretar demais uma obra pode ser uma forma de silenciá-la, mas, neste caso, o maior risco seja exatamente o contrário. Reduzir Ana Mendieta ao mistério de sua morte é uma ofensa. Ela merece ser lembrada pelo caso, mas principalmente pela potência da sua obra, porque antes de existir um processo judicial, existia uma artista extraordinária, e talvez, essa seja a única certeza que permanece. Bom, eu sou Larissa Mercury e este foi o primeiro dossiê do Quer Que Eu Desenhe, e na próxima investigação vamos conhecer um homem que revolucionou a pintura ocidental, mas também matou alguém durante uma briga de rua. Consegue adivinhar o nome dele? Sim, vamos falar de Caravaggio. Se esse episódio fez você olhar para a história da arte de um jeito diferente, eu tenho uma missão para você. Clique em seguir no Quer Que Eu Desenhe aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber. Toda semana nós abriremos um novo arquivo investigando um novo caso e descobrimos que por trás das grandes obras existem grandes histórias e talvez também grandes crimes. Esse foi o Dossiê, uma série especial do Quer Que Eu Desenhe. Te espero no próximo episódio. Entendeu? Ou quer que eu desenhe?